Olá, vamos seguir conversando então, especificamente sobre a questão da transferência. A gente pode pensar, que, na verdade, o que se passa na transferência é única e exclusivamente essa relação simbólico-imaginário que se reedita da história do sujeito com o seu outro, se reedita na situação com o analista. E, portanto, que o analista ocuparia uma função de sujeito suposto saber, eminentemente simbólico imaginário, e que de certo modo ele deteria, a verdade sobre o desejo desse sujeito, razão pela qual essa transferência teria se estabelecido. Entretanto, pensar a estrutura do desejo é justamente sairmos desse campo imaginário simbólico, no qual inclusive Freud ficou enredado durante as suas pesquisas na clínica, e do qual, de certo modo, ele não pôde sair. Por isso a gente diz que Freud se defrontou com dois escolhos. O primeiro é mais evidente, que é o rochedo da castração. E o outro, que é mais sutil e que, entretanto, ele apontou no seu texto Análise Terminável e Interminável, é justamente a propósito dessas infinitizações de análises e, portanto, diz respeito ao que a gente pode nomear como uma análise interminável, ou como uma análise que não encontra um fim, Então, o que distinguiria a experiência de transferência como esse acontecimento que se passa entre analisando e analista, do ponto de vista da relação imaginário-simbólica desse analisando com o seu analista, portanto, as transferências que ele faz dos ideais da sua história e que perpassam o lugar e a função do analista, na contrapartida dessa ideia, podemos colocar aquilo que Lacan veio nomear como o desejo do analista. Então, quando a gente coloca essa palavra desejo, a gente precisa destacar primeiro o desejo das demandas de reconhecimento que perpassam toda a experiência da transferência, das demandas, portanto, de encontrar do lado do analista uma resposta não só para o sofrimento, mas dessa incógnita da própria posição sexual do sujeito diante do seu outro, Então, na contrapartida disso, nós temos uma experiência que tem a ver com a teorização lacaniana, quando Lacan nos coloca a problemática de um objeto que foge a essa série dos objetos que se eternizam no campo imaginário e simbólico. Eu estou falando daquilo que ele nomeou como objeto A. E toda vez que a gente fala para leigos ou para iniciantes em psicanálise do objeto A, as pessoas ficam assustadas, porque o que é isso, Que natureza de objeto é essa que se chama real, O que é real?
para início de conversa, real não é a realidade. Quando a gente fala de realidade, a gente está falando da realidade psíquica, a gente está falando da estrutura da fantasia na qual o sujeito se enreda, né, desde a sua constituição, e evidentemente a fantasia propicia semblantes de objeto. Quando a gente fala do objeto A e que a gente diz que ele é um objeto real, na verdade a gente está se referindo a alguma coisa que não se presta a nenhum tipo de consistência imaginária ou simbólica. Se a gente quiser, a consistência do objeto A é uma consistência real, o que significa dizer que ele é inexistente, né? Ele não é pegável, ele não é constituível. Por isso, Lacan, quando faz referência a esse sujeito suposto saber, ele justamente está querendo dizer que, para além da suposição que o analisando faça ao analista, de que o analista possa lhe dar respostas, há na própria estrutura que sustenta o analista nesse lugar da transferência, algo que ultrapassa até mesmo as boas intenções, ou as más intenções, ou o desejo de curar, ou seja lá o que for, que possa passar por esse que ocupa este lugar. Na verdade, espera-se que ele esteja ali totalmente destituído da sua pessoa e, portanto, dos seus preconceitos. Ele esteja ali esvaziado de demandas, mas ele é movido por um desejo, que certamente não é o desejo de curar. Que desejo, que qualidade de desejo é essa que está, ou que deve estar, operando na transferência do lado do psicanalista? Ora, é também, antes da gente poder explicar isso melhor, é também preciso entender que do lado do analisando, né, há um sujeito, né, que supõe uma consistência de um outro, né, supõe um desejo de um outro que exige dele alguma coisa que ele não sabe bem o que é, né? A neurose, ela é, na verdade, a suposição de um outro desejante. Isso desde a estruturação do sujeito, no campo da fala e da linguagem. É claro que isso está na ordem do inconsciente, mas como é que isso comparece para o sujeito em análise? Isto aparece, por exemplo, nesses pensamentos repetitivos de que são as ordens, né, por exemplo, do obsessivo, e do lado da histérica, esse sentimento de que a resposta que o outro lhe dá é sempre insatisfatória para o sofrimento que ela porta. Então, nesse sentido, a gente entende razoavelmente bem o que pode significar supor um outro desejante. E por isso, o analisando, ele institui do lado desse representante do seu outro, que é o analista, uma suposição de saber, né, responder por essa percepção de uma falta que ele tem e com a qual ele não consegue se haver senão ofertando, para tentar tamponar essa falta, um pedaço do seu corpo, que é onde justamente vai se presentificar toda a problemática do seu sintoma.
seja esse sintoma qual for. Então, quando a gente pensa o desejo do analista esvaziado dos sentidos imaginários simbólicos que povoam a subjetividade dos analisandos, é porque a gente, na verdade, está dizendo que o discurso analítico, né, apesar dele ter uma escrita semelhante à escrita da fantasia que o analisando possui, porque ali há só uma inversão, né? No sentido de que a fórmula da fantasia, que é o sujeito dividido, punção desse objeto que ele veste com os vários semblantes, né? O que anima a posição do analista, e o discurso analítico apresenta isso de cara, é o contrário, é a inversão desta ordem, ou seja, é um objeto, mas aí não um objeto imaginário simbólico, ainda que o analista se preste a aceitar esses semblantes para que a análise possa, para que a transferência possa se consolidar e acontecer. Ele sabe que ele está só tomando emprestado essas imagens, né, esses semblantes, permitindo que o sujeito atualize ali as suas relações com o seu outro, essas relações inconscientes. Então, o que está, de fato, por trás desse semblante que o analista mostra é esse objeto real, e que tem a ver com a questão da angústia. É esse objeto real que se dirige ao sujeito na sua divisão. E, na verdade, exige a divisão do sujeito, que é aquilo que o sujeito não quer saber. Pode parecer um pouco estranho colocar as coisas nesses termos, mas, na verdade, a função do analista é levar o sujeito a, primeiro, aceitar a sua castração. Aquele escolho que eu tinha falado, que o Freud tinha ficado às voltas, né? A questão da castração. Então, que o sujeito assuma a sua castração a partir do reconhecer que nenhum outro pode lhe responder sobre seu desejo. A segunda coisa, e que é da maior importância, é que ele justamente possa permitir que do lado do analista esse semblante caia na medida em que ele aceita a sua castração. Ele só aceita a sua castração, ou seja, não há nenhum objeto que possa satisfazer o furo que ele tem enquanto sujeito, a sua estrutura é furada de saída, por isso ele é falante, ele possa suportar se separar do analista. Da próxima vez a gente vai falar um pouco melhor dessa questão da separação, ou das separações. Até lá!